Agora sim, começamos! E a gente começou a nossa aula no Instagram errado? O que vocês acham disso? A gente tá muito animada e aí a gente começa a fazer o quê? Né? Umas bobagens. Deixa eu colocar o tema da aula aqui. Então, a gente está oficialmente começando a nossa semana Reencontre Seu Estilo, que é a nossa semana de aulas gratuitas que vão anteceder as inscrições e a abertura de inscrições para a Operação Vestir para Libertar. Não fiquem ansiosos que a gente vai dar vários recados, explicar tudo como é que vai funcionar daqui a pouquinho. Inclusive vai ter no fim da aula uma informação muito, muito especial para quem quer se inscrever. A gente vai falar de como você faz para se inscrever na lista VIP, receber o link de inscrição da Operação Vestir para Libertar antes de todo mundo e ainda vai ter um cupom de desconto para quem estiver nessa lista. Mas isso eu vou falar mais para o final, porque a gente quer que você se concentre hoje no aprendizado da aula de hoje, que é finalmente mapear tudo que você tem aí no seu guarda-roupa para você começar a se reencontrar com ele, a se reconectar com as peças que estão aí, né, Ká? É isso aí. Inclusive, pessoal, a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou sair de cena, eu vou ficar o quê? No suporte aqui atrás, lendo os comentários de vocês. Carlinha vai conduzir essa aula aqui lindamente. Mas antes de a gente começar essa aula, vamos fazer o seguinte: senta o dedo no coraçãozinho, pega aqui o aviãozinho e manda essa aula. Sabe essa flechinha que tem, É, gente? um aviãozinho, clica né? nela e manda para umas 5 amigas, mesmo que ainda não se inscreveram na Semana do Reencontro, que vai ser muito legal. A gente vai dar técnica para você finalmente entender as peças que você tem aí. Tem até uma lousa aqui, ó, vou trazer vários ensinamentos aqui para você. Pega um caderninho, pega um papel para ir anotando, porque de hoje você já vai sair com vários aprendizados e já vai olhar as suas peças de um jeito diferente, tá? Então, bora começar? Bora começar. Então, gente, a gente conversa ali nos A comentários. Carol vai estar aqui, a gente vai conversando. Aí eu não preciso ficar preocupada com o que vocês estão mandando aqui nos comentários. Oi, gente. Oi, meninas que estão chegando. E a Carol vai me mandando as perguntas se vocês tiverem dúvidas ao longo aí da nossa aula. Combinado? Então, vambora? Partiu? Tô aqui atrás, gente. Ó, eu tô, gente, com vários apetrechos de professora aqui, afinal foi dia dos professores, né? Então eu tô com meu caderninho pra não esquecer de nada que eu quero falar com vocês. Tô aqui também com o roteiro no computador, então se às vezes eu fizer assim, ó, é porque eu tô olhando no computador pra não esquecer de nada que eu quero que vocês saiam dessa aula, assim, ó, sabendo absolutamente tudo que tem aí no armário de vocês, mas é um tudo com técnica, não é saber, tenho calças e blusas coloridas, não, é aí que aí que mora a diferença, é isso que vai fazer você conseguir, primeiro, se reconectar mesmo, porque, né, gente, estamos vindo aí de um período muito delicado, onde a gente ficou muito em casa, a gente deixou de usar muitas peças, e agora a gente dá com aquela sensação de, não sei se essas peças têm a ver comigo, quero usar tudo ao mesmo tempo agora, e aí eu não sei o que escolher, porque eu não sei o que tem a ver com o que eu sou hoje, com o que eu quero comunicar hoje. Então, gente, a gente vai realmente fazer um mapeamento minucioso, entendendo a quantidade de peças que a gente tem, proporção de peças que a gente tem, e é essa técnica que a gente vai passar hoje na aula pra vocês, beleza? Tem que falar mais alguma coisa, Ká? Deixa eu checar aqui. Eu acho que podemos partir. Então, vamos partir para uma pergunta inicial aqui. Vou apagar a minha luzinha. Se vocês não enxergarem alguma coisa, vocês me falam, tá bom? Mas a primeira coisa que eu quero saber, gente, é o seguinte. Você que está aí do outro lado desta tela, neste domingo chuvoso de São Paulo, e a lousa não pode cair, quero saber, vou escrever aqui, ó. Você sabe tudo que tem no seu guarda-roupa? Tudo é tudo mesmo, tá? Pode responder nos comentários com joinha, sem julgamento. É só pra gente entender em que pé estão as coisas, vai? Em qual casinha do tabuleiro você tá. Você acha que você sabe tudo que tem aí no seu guarda-roupa? Conta pra mim. Conta pra Carol, ela vai me contando. Quero ver se tem mais joinha assim ou mais joinha assim. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos virar a câmera, porque o pessoal falou que tá espelhando a tela. Ah, óbvio, né? Que burras elas. A gente vai virar. Não precisa virar, só vira a câmera. Não dá pra virar só a câmera? Tá, entendi, não quer correr o risco. Vamos lá. Aqui. Agora sim! Ah, gente, a gente faz coisas novas, quem sabe faz ao vivo.
Então vai falando aí pra mim, se você tem, você sabe tudo que você tem. E por que que isso é tão importante, né, gente? Quando a gente olha para o nosso armário como um acervo, que é como a gente gosta de chamar o nosso guarda-roupa, a gente começa a ter a matéria-prima, né, de tudo que a gente vai fazer, porque pra gente montar looks que tenham a ver com a gente, pra gente conseguir ter criatividade, pra gente conseguir trazer novas combinações, a gente precisa saber qual a matéria-prima que tem ali disponível pra gente. É como se fosse... Vocês estão me vendo bem? Porque agora eu não tô vendo vocês. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então tá bom. Então é como... Sabe quando você vai fazer uma... Você tá afim de fazer uma comidinha na sua casa? Por exemplo, hoje tá um domingo aqui em São Paulo, daqueles bem gostosos pra gente comer, aquela comida conforto, aquela comida quentinha, gostosa e tal. Aí você vai lá, vou fazer uma massa deliciosa com pesto e não sei o que lá. E aí você vai na sua despensa, na sua geladeira, não tem nem manjericão, nem nozes. Como é que você vai fazer o negócio? Você não vai conseguir. Por quê? Porque você não sabia o que tinha ali disponível para você. Você vai acabar conseguindo fazer uma massinha com outro molho, não vai ficar tão feliz, mas você vai comer. É a mesma coisa, você vai pôr um lookinho, você vai sair de casa, mas você não vai sair tão feliz como se você estivesse vestindo peças que têm a ver com você. Por isso que é tão importante esse mapeamento super, super, super minucioso. E a gente tá sugerindo fazer a primeira dessas aulas, né, com essa etapa do mapeamento, por conta justamente desse reencontro que a gente está precisando fazer com as nossas peças. Porque muita gente ficou, além de em casa, fazendo home office, sem exercitar essa ideia de montar looks todos os dias, de se olhar no espelho e ver se gosta, de entender cores, proporções e tudo mais. E aí agora dá essa sensação de você não conhecer o que tá ali, entendeu? Então, primeira coisa é a gente entender tudo que tem ali. E aí, o que teve mais aí, Cá? Mais gente falando que tem, sabe tudo que tem? Olha, tá bem dividido. Tá. Eu vou até chegar mais perto para escutarem a minha belíssima voz de assistente de palco. Tá bem dividido, mas tem muita gente falando que não. Tá. Falando que tem pouca peça, que queria adquirir mais algumas, acertar os lookinhos. Então, vamos começar do começo, porque essa é a última etapa de tudo, né? Pra gente saber o que trazer de novo, a gente precisa realmente... deixa eu achar uma palavra boa. Fazer, sabe, usar todas as possibilidades possíveis, entender tudo que a gente tem, fazer todos os exercícios possíveis com que a gente tem, pra gente trazer coisas que realmente vão fazer diferença, né? Pra gente realmente entender o que tem de mais e o que tem de menos. A gente vai chegar lá, inclusive, hoje, no finalzinho dessa aula. Então, vamos começar fazendo... A primeira coisa que eu quero que vocês façam, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos começar com a primeira coisa. Por que, então, que é tão importante... O que a gente vai conseguir identificar fazendo isso? Então, primeiro a gente vai identificar tudo o que você tem, né? Certo? Primeira coisa é essa. Super importante, ó. A Brownie falou que ela acha que sabe o que ela tem, mas o tempo todo ela encontra alguma coisa perdida e esquecida. Você vai parar de acontecer isso, Brownie, te garanto, porque agora você vai ver como é que você vai fazer para não deixar nada esquecido aí. Então, primeira coisa, o primeiro benefício da gente fazer esse mapeamento é saber tudo que a gente tem. O segundo é uma coisa que a gente muitas vezes não percebe, porque a gente faz meio que no flow, meio que na coisa do piloto automático, no que a gente já está habituado, que é o famoso padrão de consumo. Quando você faz esse mapeamento, você vai perceber quais são as peças que eu costumo comprar mais. Você vai perceber, às vezes, coisas que você nem tinha parado para ver. Nossa, eu só tenho peças neutras e às vezes eu tenho vontade de usar um look colorido, mas como é que eu vou usar se eu não tenho peças coloridas? Ou você vai perceber que você compra modelagens muito parecidas, então eu tenho blusas de cores variadas, mas todas do mesmo modelo. Ou eu tenho calças de modelos variados, mas também de modelos variados, mas tudo da mesma cor. Então, quando eu coloco, parece que eu tô sempre igual. Então, nessa hora que a gente vai fazer esse mapeamento, você também vai conseguir identificar isso e entender se de fato isso é um desejo legítimo seu, ou seja, é porque eu gosto, essa modelagem que eu me sinto bem, são essas cores que eu gosto, ou se é, um padrão de consumo que você nem percebia. E eu acho que tem pergunta. A Mônica Moura falou que ela sente que ela tem muita coisa e ao mesmo tempo ela não tem nada.
É aí que a gente percebe. É aí que a gente percebe. Então vamos tentar identificar se você tem essa sensação porque você tem coisas muito parecidas, ou se você tem essa sensação porque você tem muitas coisas que não conversam com quem você é hoje, que é inclusive o tema da nossa próxima aula. Então vamos dar o primeiro passo hoje, que é fazer esse mapeamento. Então primeiro você vai, né, qual o benefício que você vai ter fazendo isso hoje? Saber tudo que você tem, entender o seu padrão de consumo. E terceiro, e acho que talvez o mais importante, é saber se aí já tem um rascunho, um comecinho, gente, da sua assinatura de estilo. É entender se as peças que estão aí têm a ver com quem você é hoje, com quem você quer externar, com a intenção que você quer colocar nos looks, ou simplesmente se são peças que você se sente bem, que você se sente bonita. Você também vai conseguir já ter um cheiro disso hoje, para na próxima aula a gente transformar isso já em linguagem, tá? Tudo bem aí? Tudo bem. Tem uns comentários muito legais aqui, Carla. A Andrea falou que sabe o que ela tem, mas que ela não tá sabendo combinar. Que mais aqui? A Priscila falou que ela tem muita coisa, mas que depois da pandemia ela já não sabe mais se é a cara dela. Gente, mas por isso que a gente tá chamando esse evento de Reencontre Seu Estilo, porque muita gente que já tinha até clareza sobre seu estilo começou a repensar algumas coisas, né? A gente começou a entender as nossas prioridades mais legítimas, e aí isso também vai refletir e vai mudar o jeito da gente se vestir. É exatamente esse primeiro passo que a gente vai daqui hoje, nessa semana. Na aula que vem a gente já vai falar um pouquinho mais de se essa linguagem, se o que você encontrou aí tem a ver com o que você quer realmente ser, pra gente finalizar essa jornada juntas, já prontas para encarar o desafio da Operação Vestir pra Libertar, que aí sim você vai ampliar muito o seu repertório, e aí sim você vai conseguir transformar esse acervo que você está descobrindo hoje num tesouro, sabe? É quase que uma lente de aumento que você vai colocar e passar a enxergar muito melhor as coisas que você tem. E aí, gente, lembra que eu falei, sabendo a matéria-prima que você tem, fica muito mais fácil de criar, fica muito mais possível trazer novas combinações. Foi a Mônica que falou? Que não sabe combinar, que não tá sabendo combinar. Foi a Priscila falou que tem muita peça, mas que não sabe mais que tem a cara dela. Então, Priscila, Mônica, isso vai ajudar demais vocês pra gente dar esse próximo passo. Então, bora lá, que agora eu vou dar o passo a passo pra você conseguir fazer esse mapeamento de um jeito eficiente, tá, gente? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Acho que eu não esqueci nada, então eu vou preparar aqui a luzinha enquanto a Carol vai lendo um comentário que ela está até dando risada. Eu achei maravilhoso. A Brownie falou, quando eu lavo roupa para passar e guardar, acho que tem uma montanha. Quando eu vou sair, eu acho que eu não tenho nada. É um clássico de quando a gente não tem um acervo e sim um depósito, sabe, gente? A gente vai comprando coisas porque a gente sente falta, então eu vou comprar porque eu não tenho. Mas aí você não raciocina se aquilo ali vai agregar no seu guarda-roupa, se aquilo ali é uma repetição, se aquilo ali é algo similar a algo que você já tem. Então vamos agora mapear esse guarda-roupa direitinho para você não ter mais essa sensação, tá? Então olha só, primeira coisa que a gente vai ver são as nossas partes de cima, tá? E aqui a gente vai dividir em 4 categorias mais macros, que você vai poder subdividir em categorias caso você tenha modelagens muito específicas. Por exemplo, então a gente vai dividir as partes de cima, gente. Ó. Em camisetas, camisas, blusas e regatas, tá? Ai, mas Carlinha, eu tenho cropped, Carlinha, eu tenho body. Você pode colocar dentro da subcategorizar ou fazer mais categorias, tá? Bodies, croppeds, como for mais fácil para você conseguir realmente entender tudo que você tem. Você não precisa nem ficar muito preocupada com os nomes técnicos, tá, gente? Porque o mais importante neste momento, lembra que a gente precisa dar um passo de cada vez, né? A gente precisa começar a andar, para depois correr a maratona. Ai, tem alguma coisa na minha boca. Então, não se preocupa com esses nomes técnicos, mas lembra que na UVPL a gente tem missões, tem desafios onde a gente faz glossário de peças. Aí vocês vão sair craque
dominando o nome técnico das peças. Mas nesse momento, o mais importante é você fazer de um jeito que você entenda o que é cada uma dessas peças, tá? O pessoal falou que não dá pra ver direito o verde. Então pera, eu vou fazer assim, ó, só pra vocês enxergarem, depois a próxima eu escrevo com uma outra cor, né? Deu pra ver agora, gente? Então, camisetas, camisas, blusas e regatas. E se eventualmente você é uma pessoa que usa muito body, muito cropped, você pode criar essas categorias ou você pode colocar em subcategorias dessas aqui. Mas é só isso? Eu vou lá listar quantas camisetas eu tenho, quantas camisas eu tenho, quantos bodies eu tenho, quantas blusas eu tenho? Não, porque senão é fazer aquele trabalho que não vai te dar grandes ganhos na vida e não vai fazer você entender essa matéria-prima. Lembra que eu falei da história da despensa? Não adianta você colocar lá, tenho macarrão e tenho molho. Tenho macarrão do quê? Tenho que formato de macarrão? Tenho que molho na minha despensa? Né? Pra você, na hora de criar as coisas, conseguir criar as receitas, saber exatamente o que você tem à sua disposição. Então, eu vou dar aqui só alguns exemplos pra vocês do que é blusa, do que é camisa, do que é camiseta e do que é regata, pra vocês entenderem. E aí, o segundo passo é você falar o tipo de material dessa peça e a cor dessa peça, tá? Então, deixar o maior número de características possíveis descritos nesse mapeamento para você evitar aquela repetição de padrão de consumo que a gente falou. Porque se você só colocar ali 4 camisetas, tá? Vamos supor que você tenha 4 camisetas, não explicar a cor que você tem, por exemplo, dessas camisetas, se é de tecido plano ou de malha, pode ser que você caia na roubada de comprar uma camiseta numa cor que você já tenha, porque você não lembra, porque ficou ali, né, perdido dentro do seu armário, tá? Então, super importante você colocar se é o tecido, o tipo de tecido. Então, pode ser malha. Eu já vou mostrar pra vocês o que é malha e o que é tecido plano. Carol tá aqui querendo falar e eu não tô deixando, né, Cá? Pode falar. Então, a Bianca Machado perguntou qual a diferença entre blusa e camiseta. Vou mostrar. Então, vamos lá. Eu já vou mostrar as duas coisas. Então, malha e tecido plano, tá? A gente vai... E também a cor. Ui! Peraí, gente. Vai dar tudo certo. A cor desse... Quer que eu te ajude Só que aí? segura o quê? A blusa, Deixa eu te a ajudar. lousa e a... Não, pode deixar. E a lousa e os... Pode encostar mais pro fundo. Foi. Então, vamos lá. Ó, camiseta. Vamos começar. A camiseta, gente, é aquele modelo, né, que a gente tem clássico em T, por isso que é t-shirt, né, aquele modelo que a gente roubou até do guarda-roupa masculino, tá vendo? E ela pode ser de malha, que é esse tecido aqui, ó, que estica, tá vendo que tem uma maleabilidade, essa aqui é de algodão, e ela também pode ser, tem muita hoje modelo de camiseta, que é em tecido plano, ó. Que é um tecido que não estica. Eu faço assim, ó, a gola fica igualzinho. O que são tecidos planos? Poliéster, viscose, algodão sem elastano, tá? Jeans, tecido plano. Jeans, que é um algodão mais robusto. Foi jeans que você falou? Sim. O couro. Tá? Tudo que não estica, não deforma quando a gente coloca no corpo, tá? Não pega as formas do nosso corpo. A gente pode considerar tecido plano e obviamente que a gente também vai falar mais disso na Operação Vestir para Libertar com mais detalhes. As blusas, no geral, elas têm 1000 modelagens possíveis, né? Então aqui, essa daqui tem uma golinha, tem manga longa, tem manga bufante, né? Ela não tem essa característica da camiseta, que é esse modelo em T, que a gente falou há pouco, tá? Então essa basicamente é a diferença e vai te ajudar muito nesse mapeamento para você saber se você tem mais camiseta, mais blusa. Porque, por exemplo, o que você vai... Vou dar até um spoilerzinho aqui. O que você pode descobrir com isso? Que você tem mais camisetas do que blusas, mas que você é uma pessoa mais clássica e mais formal. E aí essa proporção já não faz sentido, porque as blusas são mais formais e as camisetas mais informais. E aí talvez por isso você tenha essa sensação de não ter coisas para vestir em situações do seu dia a dia de trabalho, por exemplo. Então, essas descobertas que a gente vai conseguir fazer lá na frente, fazendo esse mapeamento, tá? Outra coisa que a gente também falou aqui, camisa. Vem aqui, deixa eu ajudar. Ó, as camisas, gente, basicamente, tudo que tiver golinha e abotoamento, tá? Até o final, a gente caracteriza como camisa.
E aí você pode também, no seu mapeamento, além de colocar se é tecido plano ou malha e a cor, se tiver, por exemplo, algum detalhe na manga, você pode colocar. Quanto mais você detalhar as peças, melhor vai ser esse mapeamento para você. Mais útil ele vai ser, tá bom? Então, sempre isso. E as regatas... Desculpa, gente. São as blusas cavadas sem manga, tá? Ai, Carlinha, mas regata não é uma blusa também? É, sim. Mas lembra que aqui a gente quer detalhar o máximo possível. Então, por isso que a gente tá dividindo essas categorias. Você também pode, além de acrescentar o tecido e a cor, no caso das regatas, o tipo de decote. Ah, é com gola alta, é nadador, é com alça mais larga, é com alça mais fina. De novo, aqui, quanto mais detalhe, melhor para o seu mapeamento, mais você vai colher frutos quando você for para a próxima etapa desse processo. Beleza? Anotaram aí? Posso partir para a próxima categoria? Vou para a próxima categoria. Então, depois da gente ver as nossas partes de cima, a gente vai... Vou mudar a cor aqui para vocês conseguirem enxergar bem. Para as partes de baixo, tá, gente? Caso você quiser me perguntar enquanto eu vou escrevendo aqui, pode falar. Bom, pessoal chocado que não sabia porque camiseta chamava t-shirt. Sério, gente? Por causa do corte em T, né? É. Olha que interessante aqui. A Cristiana falou, não tenho muitas peças, mas do pouco que tenho não consigo me enxergar. Nesse momento não posso adquirir novas peças. Qual a dica para poder usar o que eu tenho enquanto não posso comprar roupas novas? Aumentar o seu repertório e aumentar o seu repertório não só, né, com relação às peças, mas de inspirações, de coordenações. Entender como que você pode brincar com proporção, entender o que cada mistura de cor vai te ajudar, entender em quem você pode, né, de fato se inspirar para que você replique esses looks com o que você tem. E também pensar em novos usos para peças que você já tem. Tem já dando mais um spoiler, uma das missões na Operação Vestir para Libertar, que é justamente sobre isso, como que a gente traz um novo uso para peças que a gente já tem, tá? E aí tem mais duas perguntas. Tá. Uma da Elisa, falando que ela tá voltando a sair lá no Rio de Janeiro e parece que ela tá sempre muito arrumada. Tá. Tem um padrão de consumo e acabo não tendo roupa. Bom, essa história de sair muito arrumada é um clássico também, né? É. Das pessoas acharem que elas estão mais arrumadas do que precisa, mas, né? Então, na verdade, como é o nome dela? Desculpa, cara. Elisa, na verdade, o que eu acho que é mais importante de tudo, se você tem essa sensação que você tá mais arrumada, mas você gosta de estar mais arrumada, tá tudo resolvido. Você se arruma e fica feliz e contente com isso. Se você não sabe, não sei, eu acho que eu achei esse padrão, né? Essa é uma formulinha que eu encontrei de me sentir bem vestida, mas eu não sei se eu gosto de estar mais arrumada, aí vale refletir e fazer essa primeira etapa de autoconhecimento mesmo, para você perceber quais são as suas prioridades, qual a intenção que você gosta de trazer nos seus looks, como você quer ser percebida. Eu sempre gosto de dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe é uma mulher que sempre se arruma. Minha mãe se arruma para ficar em casa. Minha mãe passou esse 1 ano e meio da pandemia sem trabalhar, e ela se arrumou todos os dias. Todos os dias. Belíssima. Então, assim, por quê? Porque faz bem pra ela. Ela gosta de se sentir arrumada. Ela não se importa de chegar num lugar e as pessoas acharem que ela tá muito arrumada, entendeu? Então, por isso que tem que ser sempre legítimo. Por isso que a gente precisa entender. E aí, uma vez que você vai entender isso, a gente parte para essa segunda etapa, que é ampliar repertório para conseguir, né, para você conseguir trazer peças ou encontrar peças no seu guarda-roupa que te ajudam a traduzir o que você descobrir, tá? De novo, gente, a gente sempre tem que pensar em 3 pilares principais quando a gente está falando do nosso próprio estilo. Autoconhecimento, que tem a ver com isso que eu falei. O nosso conhecimento, que é a gente ampliar o nosso repertório. Então, conhecer mais sobre modelagem, sobre cores, sobre proporções, para que a gente consiga... É como se você começasse a aprender uma língua nova. Então, você vai aprendendo as palavras e aí depois você precisa aprender como juntar essas palavras, né? E, por fim... A gente não pode nunca desconsiderar as mensagens que a gente quer trazer, né? E como que a gente vai praticar para conseguir externar essas mensagens, tá? Uma última pergunta que acho que vale repetir para quem chegou depois, que a Milena falou. Mapeamento é literalmente escrever?
Sim e não. Vamos lá. Na verdade, qual que é a ideia? É você achar um método que pra você funcione. Então, você pode fazer num caderninho, você pode fazer numa planilha, você pode fazer no celular, você pode fazer com fotos, tá? O importante é que você ache uma forma de organizar essas informações, catalogar, como se fosse catalogar tudo que você tem no seu guarda-roupa. Dá trabalho mesmo, tá, gente? Mas pensa que você vai fazer isso uma vez. Porque uma vez feito, depois você só vai ter que, né, acrescentar ou tirar coisas. E isso vai ser sempre muito útil na hora de você comprar peças novas, seja por um desejo, por uma vontade de comprar uma peça nova, porque tem uma tendência XYZ que você se identificou, que você gostou, seja por funcionalidade. Eu preciso de mais peças de baixo, ou eu preciso de mais acessórios e por aí vai, tá? Então não necessariamente precisa ser escrito, mas precisa ser uma forma que você organize essas informações e que seja fácil para você entender. Por isso que eu falei que neste momento vocês não precisam ficar super preocupadas com o nome da peça, com o nome da modelagem. Você tem que escrever de um jeito que você consiga entender, tá? E aí depois lá na frente, quando você fizer o VPL, você vai saber o que é uma calça cenoura, o que é uma calça clochal, o que é uma calça white leg, o que é uma calça reta, mom jeans, etc. Beleza? Só mais uma que chegou aqui, Vai. que eu achei muito boa. A Mairla Cabral perguntou: saber meu estilo ajuda a escolher a quantidade de cada coisa pra comprar? Tipo mínimo? Sim! É tudo que você precisa saber, né? Totalmente. Lembra que eu dei o exemplo agora? Vamos dizer que você é uma pessoa que se descobriu mais formal, gosta de ter uma imagem mais clássica, mais séria, e aí você descobre que você tem mais camisetas do que blusas e camisas no seu guarda-roupa, por exemplo. Se a gente for pensar num resultado de imagem mais formal, a camisa e a blusa vai te ajudar muito mais que a camiseta. Então, sim. Tá bom? Bom, então aqui, ó, gente, a gente vai listar agora partes de baixo. Calças, shorts, bermudas, a gente pode juntar na mesma categoria, saias e vestidos e macacões. Sim, peças únicas, a gente vai considerar peça de baixo. Por quê? Mesmo que você versatilize essa peça, então se você puser um macacão, muito provavelmente você vai usar ele muito mais como uma calça do que uma blusa. Ou seja, se você quiser versatilizar seu macacão e colocar uma camisa por cima, ou fazer uma sobreposição, colocar uma camisa por baixo, você vai ter sempre a sensação de que você tem uma parte de baixo a mais e não uma parte de cima. Deu pra entender? Às vezes com vestido você vai colocar, sei lá, uma blusa por cima, um moletom por cima, vai parecer que você tá de saia. Então entra também como parte de baixo. E aqui de novo, a gente vai separar o tipo de tecido, a cor, e se você já sabe o nome das modelagens, vale a pena também. Então, por exemplo, aqui ó, quais que são jogger, tá? Essa é jogger e essa daqui não tem o elastiquinho, mas né? ela tem a mesma modelagem. Então, ó, por exemplo, se você sabe o que é uma calça jogger, que é essa calça aqui, deixa eu já mostrar, dar um spoilerzinho da nossa aula da UVPL sobre modelagens. Que é aquela calça que tem uma carinha de calça de moletom, ó. Tá dando pra ver? Então, ou ela tem cordinha e tem o punho afuniladinho, ou ela tem um elástico na cintura. Então, se você já sabe o nome das suas calças, das modelagens, vale a pena, porque lembra que quanto mais detalhe nesse mapeamento, melhor pra você depois, tá? Então, aqui, por exemplo, tem duas calças joggers. Como é que eu colocaria ela no meu mapeamento? Calça jogger branca em tecido plano e tá mapeado. Calça jogger azul clara em tecido malha, em moletinho, tá? E assim a gente vai conseguindo categorizar. Nesse momento, gente, aquela história do padrão de consumo começa a aparecer. A gente nem sabe, assim, não sei nem quantas clientes a gente já atendeu, quantas alunas a gente já acompanhou nos nossos cursos que começam a perceber, cara, eu tenho 10 calças jeans. Num primeiro momento, a pessoa fala assim, não, mas eu tenho uma flare, uma skinny, uma mom, uma reta, uma não sei o que, mas é tudo da mesma lavagem. E aí, conforme você vai montando os looks e tirando foto, o que acontece? Parece que você tá com a mesma roupa. E aí, por isso que dá essa sensação. Ah, eu não posso ter, então, calças jeans de modelagens diferentes e mesma lavagem? Claro que pode, né, gente? Lembra que ninguém tem que nada, mas se quiser pode. Mas isso precisa fazer sentido pra você. Você usa, a calça que você mais usa é calça jeans? Então, faz muito sentido você ter modelagens diferentes. Mas será que não vale repensar a lavagem? E além da modelagem, também ter lavagens diferentes? Esse tipo de raciocínio, de reflexão que a gente vai conseguir fazer a partir desse mapeamento, tá? Mais alguma pergunta aí, Ká?
Pessoal aqui falando que tenho 1000 saias. 1000? Aqui, ó, a Nádia falou, eu literalmente tenho 1000 saias. Sério, Ná? 1000 saias, gata. Então vamos mapear isso pra gente entender o que tá em excesso, né? Mas sabe o que eu acho legal falar? Muita gente falou, dá dica de app, tem um monte de app que pode fazer isso. E eu até coloquei aqui pra elas, gente, não dependam de aplicativo. Se você... Façam isso. Exato. E eu acho que é assim também, gente. Se você é do app, maravilha, mas alguém precisa alimentar esse app. O app não vai fazer sozinho o trabalho. Não adianta a gente... Não queiram fórmulas mágicas, gente. Juro que isso é muito atraente. A gente fala, vou resolver tudo em um piscar de olhos, mas não é sustentável. Daqui uma semana vocês estão desesperadas de novo, comprando um monte de blusinha e continuando a achar que não tem nada para vestir. Então, ainda que você vá para um aplicativo, você tem que alimentar esse aplicativo. Esse trabalho só você pode fazer, tá? E outra coisa, né? Como falou a Elaine, um dia o app existe e amanhã pode ser que ele não exista mais. Um dia pode ser que ele trave, que ele suma de Não é circulação verdade? por um dia inteiro, não é mesmo? Então, fizemos isso com as partes de baixo. Peraí, deixa eu ver minhas anotações aqui. Fizemos isso com as partes de baixo, fizemos isso com as partes de cima, certo? Certo. O que a gente vai ter que fazer na sequência disso? E aí, gente, eu vou até escrever aqui só pra dar pra vocês já anotarem, mas acho que vocês já entenderam o espírito da coisa. Vocês vão fazer isso também com terceiras peças, que são peças que a gente traz para o nosso look para fazer aquele acabamento, ou para complementar o look, ou pra gente se esquentar, né? Que a gente chama de terceira peça, peraí, que caiu uma caneta aqui. A gente chama de terceira peça porque é uma peça que não precisa existir para você estar vestida. Então, por exemplo, eu tô aqui de calça e body e eu vim com um casaco, porque tá frio em São Paulo. Mas eu estar ou não com o casaco não significa eu estar ou não vestida. O que esse casaco traz? Traz uma camada a mais de informação, uma cor a mais se eu mudar a cor e me esquenta. Mas ela não é uma peça que precisa existir para você estar vestida. Mas ela pode ser uma peça muito importante no seu look. Então, o que são as terceiras peças? Blazer, kimono, cardigan, casaco, colete. E aí você vai seguir o mesmo raciocínio que a gente está fazendo até aqui. E aí você vai perceber, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muitas terceiras peças e mora num lugar muito quente, se você não viaja muito indo para lugares frios, será que faz sentido? É esse tipo de reflexão que você também tem que começar a fazer. E fazer da mesma forma que a gente fez com as partes de cima e de baixo. Ver cor, modelagem e tipo de tecido, tá? Feito isso, você parte para os seus sapatos. E para os seus acessórios. Sim, minha gente, vai dar trabalho, tá? E por isso que a gente tá aqui, ó, insistindo para que vocês façam isso. Claro que não é pra vocês fazerem isso agora, né, gente? Vocês vão fazer isso depois que a gente acabar a aula. Mas usar o mesmo raciocínio que a gente usou, tanto para as partes de cima quanto para as partes de baixo. A gente vai usar para as terceiras peças. Os sapatos, é legal você fazer a mesma categorização que a gente fez para as peças. Então, você pode colocar, por exemplo, tênis, rasteira. Sapato a gente tem muita variedade, né? Mocassim e por aí vai, tá? Salto baixo, salto alto, não esquece, né? Escarpã, sapatilha, que mais? Mule. Tudo você pode, né? Você vai categorizando, colocando a cor e o material, tá bom? Por quê? Vamos supor que muita gente percebeu, eu quero que até vocês me falem aí, como o conforto é importante agora vivendo em casa na quarentena, né, gente? Muita gente que usava mais salto falou que não quer mais usar salto nunca mais na vida. Tem outras pessoas que estão loucas pra pôr um salto porque não colocam um salto há muito tempo. O que vocês descobriram em relação a isso nessa quarentena? Conta pra gente. Enquanto o pessoal vai escrevendo, queria comentar alguns comentários aqui muito bons. Babei, gente, peraí, tô babada? Não tá aparecendo se tiver. Bom, a Mari falou que deveria ter assistido essa aula antes, porque ela acabou de ver que elas compram sempre a mesma calça jeans.
Calma, Mari, ainda temos solução pra isso. Ainda bem que você já tá percebendo isso agora, né? Vai dar tudo certo. A Jetoso falou que foi analisando as peças enquanto a aula tá rolando e já percebeu um padrão de consumo. Que mais aqui? E a Gabriela fez uma pergunta muito boa, Gabriela Profile, disse assim: por que o que às vezes adoramos vendo que alguém usa e quando colocamos não nos sentimos bem? Porque, Gabi, isso representa aquela pessoa, mas não te representa. E essa noção é tão importante e fica tão... Quando a gente consegue ter essa clareza, muda o jogo. Porque você para de comprar coisas que você acha bonito nos outros e que não tem a ver com você. A gente sempre dá os nossos exemplos aqui, eu e Carol, porque a gente tem estilos muito diferentes, mas eu adoro os looks da Carol. Eu consigo admirar muitas coisas que a Carol usa. A gente tem, inclusive, peças iguais, mas a gente usa de maneiras diferentes. Mas é esse discernimento que, quando você consegue entender, muda o jogo. Porque é isso, você passa a ver que o que é bonito, você passa a não comprar só porque é bonito. Você compra porque ele tem a ver com você e vai ser útil pra você. É por isso que acontece isso. E é a coisa mais normal do mundo, especialmente, gente, considerando o tanto de exposição que a gente tem a coisas novas todos os dias com as redes sociais, com a vida que a gente teve mais reclusa. Então, a gente ficou... curiosamente mais exposto do que quando a gente podia, né? Agora a gente já tá podendo ir em lojas físicas novamente, mas a gente ficou mais exposto. Então é fundamental a gente ter esse conhecimento sobre a gente. Por isso que é tão importante, por isso que a gente falou mais cedo, não acreditem em fórmulas mágicas. Elas são instantâneas e vão te resolver naquele dia. Depois ela fica insustentável e você já tá comprando a blusa que você só achou bonita de novo, entendeu? É por isso que é tão importante vocês se aprofundarem, buscarem esse conhecimento. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje por vocês é tão importante, investir em conhecimento para que você depois possa investir nas peças certas que vão fazer diferença no seu guarda-roupa, tá? Isso sobre respostas prontas, acho muito legal. Sobre 2 comentários que chegaram aqui. A Juliana falou que tem corpo maçã e ela tem dificuldade com a pantalona. E a Grace L falou que tem quadril largo e acaba usando só calça jeans com lavagem escura. E elas querem aprender a usar o que elas devem vestir. Tá. Então vamos lá, meninas. Eu acho o que mais importante é assim, se você é uma pessoa que gosta, né, de buscar harmonia visual, ou se você tem o quadril mais largo e você não gosta de evidenciar o seu quadril, aí vale a pena você buscar truques de estilo que vão te ajudar nesse resultado de imagem. Mas você precisa entender se você realmente quer isso. Ou seja, você precisa entender se o fato de você ter mais quadril é uma coisa que te incomoda visualmente. Pode te incomodar e pode não te incomodar. A gente sempre traz o exemplo da Kim Kardashian aqui, porque acho que é uma pessoa que quase todo mundo conhece, que tem muito quadril e tem uma cinturinha fina e ela faz questão de evidenciar isso nos looks dela. Ou seja, aquilo pra ela não é uma questão de disfarçar, e muito pelo contrário, ela quer evidenciar. Então, antes de pensar, eu tenho corpo X, eu tenho corpo Y, eu tenho a proporção X ou a proporção Y, se olha no espelho com carinho, se olha no espelho de verdade, só você, ou tira uma foto sua e olha o que você gosta mais em você, não o que você gosta menos. Porque daí a gente parte para esse caminho de evidenciar as coisas que a gente gosta mais. Porque pra gente aqui na Assinatura de Estilo, gente, quem tiver afim, e essa aula, essa semana de aulas gratuitas é justamente para você que não conhece ainda o nosso jeito de pensar, de trabalhar, ver se você se identifica e quer a gente como professoras nessa jornada que vem a seguir, que é o nosso curso pago, Operação Vestir para Libertar. A gente não acredita nessas definições e imposições de se você tem a proporção X ou se você tem o corpo Y, você só pode usar a modelagem X ou a modelagem Y. Então, a pantalona é para quem quiser usar a pantalona. O que você precisa entender? O que visualmente essa pantalona faz por você, combinada com o que você quer. Então, por exemplo, hoje eu tô de pantalona e tô com uma blusa bem justinha da mesma cor da pantalona. Então, ela vai fazer um efeito visual. Se eu tivesse com essa pantalona e com uma blusa em contraste, mais soltinha, eu ia ter um outro resultado visual. Lembra que uma peça, isoladamente, ela é só uma peça. Eu não vou sair só de pantalona. Então, saber também coordenar uma peça que você tem vontade de usar com uma outra peça para ter o resultado visual que você quer, é uma das coisas que a gente vai te ensinar também na Operação Vestir para Libertar. Então, não se limitem, não se privem de usar nada porque disseram que porque você tem o corpo X ou Y você não pode. Experimenta, vê como você se sente, vai numa loja de departamento, tira a foto do provador,
Não deixem de fazer as coisas por conta de padrões que estabeleceram e enfiaram na nossa cabeça. Por favor, tá, gente? E respondendo a sua pergunta, né, sobre a pandemia, o pessoal falou que salto, a grande maioria falou que não consegue mais, que vai voltar a trabalhar, que depois do home office o salto vai ser difícil de trazer de volta pra vida. Eu acho que vai ser, eu acho que realmente é uma coisa que tá todo mundo colocando em xeque, mas eu acho que também é um jeito de você aprender, porque a gente muitas vezes usa salto só pra estar arrumada, né, pra se sentir sofisticada, pra se sentir mais formal, e tem 1000 outras possibilidades pra isso, né, que a gente pode também falar mais adiante, mas pense em bico fino, em sapatos que tenham um material metalizado, por exemplo, mas que sejam sem salto, isso já vai dar sofisticação que você precisa quando você usa o recurso do salto sem usar salto. Eu já dei mais um bônus nessa aula, hein, gente? Então, recapitulation. Fizemos o mapeamento das partes de cima, das partes de baixo, das terceiras peças, dos sapatos e vamos colocar nesse balaio os acessórios. Por quê, gente? O acessório, ele tem o poder de mudar uma base de look completamente. Então, às vezes você acha que você está precisando comprar roupa, mas na verdade você está precisando trazer mais acessórios para você poder versatilizar as bases que você tem. Aqui nos acessórios a gente vai entrar colar, brinco, pulseira, cinto, lenços, para quem usa chapéu, tá? E você pode colocar as bolsas também se você quiser. Bolsa, a gente nem classifica como acessório dentro do nosso entendimento, mas neste caso do mapeamento é legal você colocar nesse lugar, tá? Porque aí também tem uma coisa muito pessoal, tem gente que ama bolsa, tem gente que coloca a bolsa num lugar muito importante do look, tem gente que nem liga. Eu, por exemplo, saí ontem com umas amigas, eu nem levei bolsa, Cá, acho que eu nem te falei. Eu enfiei... Detalhe, eu te dei uma bolsa de aniversário. Não, eu gosto de bolsa, mas tem horas que eu prefiro não estar de bolsa, sabe? Ou seja, a bolsa pra mim não necessariamente é um elemento fundamental no look. Mas coloquei o cartão de crédito no bolso, o celular no outro e fui. E a máscara na cara e um saquinho pra guardar a máscara e acabou. O mais importante acessório é a máscara. Ainda, né, gente? Mas a gente vai se livrar dessa, se Deus quiser, em muito breve. Enfim, então, lembra de fazer esse mapeamento e falando de novo da bolsa. Por que a bolsa a gente não coloca no mesmo balaio dos acessórios? Porque é um acessório que não fica o tempo inteiro com você. Então, você chega no lugar de bolsa e depois você tira. De novo, se você é louca, ama bolsa, é uma peça importante pra você, tá tudo certo, tá, gente? Mas só pensa nisso, que ela é uma peça que não fica no look o tempo todo. Então, às vezes, a gente pode investir menos nessa categoria e colocar um olhar mais importante em outras. Beleza? Ai, estou até sem fôlego de tanto que eu tô falando. Toma uma aguinha, que eu deixei você. Vou tomar. Bom, agora a gente vai para uma parte muito maravilhosa, que é entender a proporção de peças que você tem aí. Porque agora você já sabe tudo que você tem, depois que você acabar essa etapa. E a gente vai entender uma proporção. Muita gente pergunta pra gente assim, qual a quantidade de peças ideal? Quantas peças ter no guarda-roupa cápsula ou coisas do tipo, né? A nossa resposta sempre é, essa resposta absoluta não existe. Não existe um número de peças, porque o teu guarda-roupa, a quantidade de peças que você tem a ver com a vida que você leva, com o tamanho do armário que você tem, com quanto importante é para você ter roupas na tendência ou não, o quanto para você é relevante ter looks novos sempre, enfim, depende muito da vida que você leva, né? E de quanto você troca de tempos em tempos o seu acervo, tudo isso vai influenciar. Agora, uma coisa que funciona para todo mundo, independentemente da rotina, é a proporção entre partes de cima e partes de baixo. E é disso que a gente vai falar agora, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, deixa eu falar uma coisa, você vai ficar feliz? Ah. A Mari Algida falou, que aula, hein? Que aula. Obrigada, Mari. Até arrepiei aqui. Ah, que bom, gente. Ficou a gente fica muito, muito felizes, viu? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. É isso, vamos falar então da proporção, tá? Vou apagar aqui pra vocês. A gente vai Queria ter um tamborzinho pra fazer a captura. Essa piada nunca fica velha. Nunca fica velha, mas é velha, gente. Porque a gente é um pouco vintage. Isso também é bom, porque ser o quê? Experiente, né, gente? Ajuda muito a gente poder ensinar coisas pra vocês, não só técnicas,
mas que a gente já viveu, não é mesmo? Ó, a Raquel Teixeira tá falando que a aula tá maravilhosa. Ah, que bom! A Eliana Rossi também falou que tá adorando. A Nádia. E sim, Vai Gisele, dando vai coração. ficar gravada assim. Se você perdeu o começo, depois você assiste de novo. Mas ó, deixa eu falar uma coisa, a gente vai ficar gravada, mas vocês estão vendo como essa interação é legal. Então, quem puder, assiste ao vivo, porque é muito mais legal, a gente consegue interagir, responder dúvidas individuais de vocês e ajuda muito a gente a fazer o Instagram entender que esse conteúdo é relevante e mais gente assistir, porque a gente quer muito, muito transformar a vida do maior número de mulheres possível. Combinado? Podemos fazer esse combinado? Quem puder assistir ao vivo terça e quinta, até porque vão ter algumas informações exclusivas nessas aulas. Então, quem tá aqui primeiro fica sabendo primeiro, né? Vamos lá. Eu quero que vocês, depois que vocês fizerem esse mapeamento, vocês vão ver como que tá a proporção de peças de cima versus as peças de baixo. Gente, eu não aguento esses comentários. Fala. As melhores professoras, tô amando. Ah, gente, que bom. Quero guardar vocês num potinho e deixar aqui no meu guarda-roupa. Que bom, gente. O que a gente vai pensar aqui? O que a gente tem que ver? A proporção, ou seja, quantas peças de cima eu tenho para cada peça de baixo. Quantas camisas, blusas, camisetas eu tenho para calças, shorts, saias, etc, etc. As terceiras peças, a gente não coloca nessa conta, tá, gente? Porque lembra que eu falei? Ela vem como um complemento, tá? Então, é categoria parte de cima, categoria parte de baixo. Idealmente, pelo menos 3 partes de cima para cada parte de baixo. O famoso 3:1. Pelo menos, tá, gente? Então, a cada 3 partes de cima, eu tenho uma parte de baixo. O que a gente acha que é o mais legal, que deixa o guarda-roupa assim, tinindo de versatilidade? 5 peças de cima para uma peça de baixo, especialmente se essas coordenações transitarem em muitos ambientes diferentes. Mas a gente vai dar um passo de cada vez aqui, esse é o nosso combinado e a gente não quer ninguém desesperado, a gente quer que vocês tenham... É isso, né, gente? Quando a gente tem um objetivo muito mirabolante, a gente precisa quebrar esse objetivo, essa meta, em mini metas, né? Em pequenos passos, para que a gente não desista, para que a gente não se frustre, para que a gente ache que a gente vai conseguir. Então, vamos um passo de cada vez. Então, vamos supor que você olhou lá para suas peças e, de fato, você tem essa proporção ou mais. Maravilhoso. Então, neste ponto, você ainda não precisa fazer nenhum movimento. O que você vai fazer agora? Ajuste fino. A gente vai passar para a próxima etapa, que é entender se essas peças são as peças que te representam, se falam a sua língua, que é tudo que a gente vai ver na nossa segunda aula. Agora, se você chegar à conclusão que essa proporção aqui não tá rolando, que você tem mais parte de baixo do que parte de cima, ou que você tem 1:1, ou que você tem 2:1, a gente precisa entender o que tá acontecendo aí. Então, vamos respirar e olhar de novo para esse mapeamento e entender, será que eu tenho parte de cima de menos? Será que eu tenho parte de baixo de mais? Será que eu tenho tudo de menos? Será que eu tenho tudo de mais? E por que essa proporção é interessante e mais eficiente, especialmente quando a gente quer um guarda-roupa versátil? Pensa aqui com a gente. A gente interage não só no mundo virtual, como também no mundo real, aqui com as pessoas, né? Então, a gente consegue entender a versatilidade toda vez que a gente vai trocando aqui em cima, né? A parte de cima. Além disso, e uma coisa importante, tá, gente? Ou seja, marca mais presença tudo que a gente usa aqui em cima. Ah, eu não posso repetir look? Lógico que pode, deve. Eu não posso repetir roupa? Lógico que pode, deve. Mas aqui a gente tá pensando num guarda-roupa eficiente, para que você tenha uma proporção de peças que resulte em muitos looks, que multiplique muitas possibilidades, tá? Além disso, a gente lava mais e suja mais as partes de cima. Quantas vezes, e assim, esquece pandemia, porque eu sei que vai ter pergunta aí, mas na pandemia tem que lavar tudo todo dia. Não é verdade, tá? Já tem 1000 estudos que falam que a transmissão por superfície é quase nula. Se você deixar a peça arejando, colocar um sprayzinho refresh, já resolve. Mas numa situação normal de CNTP, como a gente diz, condições normais de temperatura e pressão, se você sair com uma... Por exemplo, essa pantalona e o body, quando eu chegar em casa, eu vou pôr o body pra lavar, mas a pantalona não.
Então a gente realmente faz muito mais troca por aqui e por isso essa proporção funciona tanto no dia a dia e faz com que a gente consiga ter essa multiplicação e versatilidade das peças. Tá? Vocês já tinham parado pra pensar? Elas estão falando alguma coisa dessa proporção, cara? Ainda não, elas devem estar com o cabeção explodindo. Estão com o cabeção explodindo? Por isso que essa proporção, gente, é tão importante para que você consiga, de verdade, fazer essa multiplicação e ter essa sensação de que mesmo com poucas peças, nunca esqueça, uma vez a gente atendeu uma cliente que tinha um guarda-roupa super pequenininho, tipo uma porta, assim. Ela, inclusive, tinha muitas peças únicas, mas ela tinha muito acessório e ela tinha mais parte de cima do que de baixo. Então, a gente fez muitos looks juntas. Muitos. Ela não acreditava. Assim. Então, essa proporção realmente é um pulo do gato para você fazer o ajuste do seu guarda-roupa, tá? Ó, a Viviane Brasil fez um comentário interessante. 3:1 não precisa ser literal. Se as mesmas partes de cima para uma calça puderem ser usadas para uma saia, é versatilidade. Excelente. Excelente, é isso mesmo. Na verdade, só para ficar mais simples de vocês fazerem essa conta, contar mesmo. Então, o total de parte de cima para o total de parte de baixo. Mas é aí, por exemplo, quando a gente faz mala de viagem, que essa proporção que você falou é super interessante, né? Você escolhe lá uma parte de baixo curta, uma parte de baixo longa e um vestido e leva só 3, 4 partes de cima que combinam com tudo. Você faz uma malinha enxuta e tem um monte de look, entendeu? E aí, olha 4, que maravilhoso. não, umas 6 partes de cima, só pra fazer a proporção. Olha que maravilhoso. Teve umas pessoas falando, será que eu encaro a VPL agora? Será que agora é o momento? A gente tá falando, né? Vem. E aí eu falei, tem várias recrutas aqui que já participaram das outras operações. Aí a Amanda falou, Amanda Bettini, vale a pena fazer a VPL? Quem mais? Aqui a Gabi Machado tá falando também. A Márcia Gomes, tipo, a Denise tá aqui também. Oi, gente, a gente tá fazendo Semana do Reencontro, não só pra você conhecer o nosso jeito de trabalho, mas pra você estar preparada pra encarar. Você já tá fazendo um preparatório pra entrar com tudo tinindo na UVPL. Inclusive, aproveitando o ensejo, quem entrar nessa edição extraordinária vai ganhar um monte de material extra, bônus, que é um dos bônus que a gente traz, um monte de planilha mágica, umas estruturas para ajudar vocês em mapeamento. Vocês não, assim, eu não quero entrar em detalhes agora, mas os bônus dessa edição estão assim inacreditáveis. Inclusive, um deles é você ter um ingresso para participar do evento novo que a gente vai ter, um evento inédito que vai acontecer em dezembro, que vai chamar Sua Assinatura de Estilo. É um evento 100% online e ao vivo, e todo mundo que se inscrever nesta edição da UVPL ganha ingresso para esse evento. Então, é a jornada completa, o preparatório que vocês estão fazendo agora, a transformação no dia a dia na UVPL e o nosso evento ao vivo depois, para terminar de escrever a sua assinatura de estilo, que você viu agora se o rascunho já tá aí ou não. Então, acredita que você tá preparada, tá? Conta aí o que quer dizer o VPL, tem gente perguntando. A UVPL é o nosso apelido para o nosso curso que chama Operação Vestir para Libertar. É um curso que a gente estruturou com a intenção de trazer a mesma transformação que a gente traz para os nossos clientes de consultoria de estilo, só que de uma forma mais acessível, mais dinâmica, e não só acessível do ponto de vista de investimento, gente, mas também de dinâmica. Ele acontece todo dentro aqui de um perfil fechado, então você que já usa o Instagram vai ter muita facilidade de usar, porque é como os materiais, em vez de você receber os materiais todos soltos, ele fica todo concentrado dentro desse perfil, em cada uma das missões. Então, cada uma das missões, cada post de missão, tem todo o conteúdo daquele desafio. Então, vai ter de glossário de peças, onde a gente explica cada modelagem, aí você sempre vai poder consultar. Depois, né, depois de todo esse conteúdo, a gente tem também os plantões de dúvidas, que são feitos através dos stories todos os dias. E a gente tem 6 aulas ao vivo também, ao final de cada uma das fases, porque são 18 missões divididas em 6 fases. Então, a cada final de fase, tem uma aula ao vivo com uma de nós, ou com a Rafa, ou com a Elaine, pra gente explicar e tirar todas as dúvidas e aí sim passar para a próxima fase. Então, é muito legal porque é um grupo fechado, onde você se sente segura para se expor, para trocar. E a gente consegue também acompanhar vocês ao longo desses 18 dias. E esse conteúdo todo fica disponível para você por 1 ano. Então, o VPL é isso, Operação Vestir para Libertar. E a gente está fazendo essa edição extraordinária agora, por pedido de vocês. A gente não ia ter essa edição esse ano, ia ser o ano que vem.
Mas como a vida tá voltando e todo mundo tá se sentindo ainda um pouco perdido em relação às suas roupas, desconectou um pouco a história, ou pessoas que perceberam como é importante se conhecer e estão querendo realmente investir nisso, a gente resolveu fazer essa edição extraordinária, tá bom? Então, recapitulando tudo que a gente viu, porque a Carol já tá olhando no relógio, isso significa que eu tenho que terminar, mas eu ainda não vou terminar, ainda tem coisa, peraí. Vamos recapitular o que a gente fez. A gente analisou, então, todas as peças que a gente tem no nosso guarda-roupa, a gente vai mapeá-las com o maior número de detalhes possível, categorizando por partes de cima, partes de baixo, terceiras peças, acessórios e sapatos, certo? Depois disso, de contabilizado e esmiuçado esses itens, a gente vai entender a proporção das peças no nosso guarda-roupa. Combinado? Aí, gente, se você, depois de fazer isso, o que a gente vai ter que pensar agora? Que é justamente... Espera só um pouquinho para ver se eu não esqueci de nada. Tá. Que é justamente o que a gente vai ver na próxima aula. Descobri tudo o que eu tenho, entendi as proporções, mas essas peças têm a ver comigo? Essas peças me traduzem? Antes de falar dessa segunda aula, você já quer mostrar que você tá querendo... Ela tá falando, eu quero te mostrar um negócio, e eu não sei o que é. Então, vem. Gente, eu sou esse tipo de pessoa. Vê se eu tô no quadro aí. Tô? Vai, tá. Eu fiz uma planilha pra vocês. Ah, fala sério, mapeamento do Carolina! guarda-roupa. Não creio. Porque eu sou de humanas, eu não sou boa com números. Então, o que eu fiz? Eu aprendi a mexer no Excel, né? E aí, tá com fórmula. Vocês querem essa planilha? Gente, tem. Vocês querem? Sério que você fez isso agora? Fiz. Eu não aguento. Eu fiz bonitinho, separei em cores e tal, pra ajudar vocês. Se vocês quiserem, a gente manda pra galera depois da aula. Vocês querem? Vocês querem a planilha, gente? A Rúbia falou que a gente pulou a pergunta dela. É muita pergunta. A gente não consegue. Sabe o que a gente podia fazer? Abrir uma caixinha de perguntas sobre a aula, hein? A gente pode. Então vamos fazer isso, ó. Quando acabar a aula, a gente abre uma caixinha de perguntas. Todo mundo tá querendo essa planilha, cá. Maravilhoso. Então, ó, vamos fazer o seguinte. A gente vai combinar uma coisa aqui. Todo mundo... Deixa eu voltar aqui. Volta. Eu vou deixar aqui pra gente poder ver se a gente tá no quadro. Tá bom. Vem aqui. Vou. Todo mundo, vê se a gente tá no quadro, gente. Depois vocês dão um joinha que tá com um delay. Tá com delay, aqui, né? Mas acho que estamos, deixa eu ver. A mão. Tá, estamos. Ó, todo mundo que já está inscrita no Reencontre Seu Estilo vai receber essa planilha que a Dona Carolina fez agora. É só minha sócia mesmo para fazer isso. Então, se você já está inscrita, você vai receber um e-mail. E aí, neste mesmo e-mail, presta muita atenção. Especialmente todo mundo que falou que já está pronta para o VPL ou quem tá quase pronta. Nesse mesmo e-mail a gente vai mandar um convite para você participar da lista VIP que a gente resolveu abrir porque a gente está recebendo muita pergunta. Quero me inscrever e as inscrições ainda não estão abertas. E como a gente faz vagas ilimitadas, porque a gente acompanha vocês durante 18 dias, a gente resolveu, para garantir que quem quer esteja, fazer essa lista VIP. Então, você vai receber um convite, um link dentro desse e-mail que você tem que clicar, certo? Isso. E se inscrever de novo, tá? Você tem que se inscrever numa lista VIP, por quê? Quem tiver inscrito nessa lista VIP, no dia 21, que é o dia da nossa última aula aqui do Reencontre Seu Estilo, vai receber 1 hora antes, ou vai ser mais tempo? 1 hora antes? 1 hora antes. 1 hora antes Na de verdade, abrir. vai ser 1h30 antes. 1 hora e tá meia. muito boazinha. 1h30 antes da gente abrir as inscrições para a galera geral, você vai já receber o link, você já vai poder se inscrever e você vai receber um cupom de desconto, um descontão, que vai valer também por um período limitado, mas que só quem tiver na lista VIP vai receber, tá? É um cupom que você vai poder colocar na hora de fechar a compra, a inscrição, você vai ter esse desconto. Então, 1h30 antes do carrinho abrir, você recebe esse link para se inscrever e o cupom de desconto. Certo? Super importante, uma orientação. Você que se inscrever na lista VIP, terminou de se inscrever, deu lá o enviar, recebeu o obrigado, tudo, vai na sua caixa de e-mail e procura o nosso e-mail de atendimento@assinaturadestilo.com.br, porque, como a gente já falou, como é um e-mail automático e ele sai muitas vezes, alguns servidores podem bloquear, colocar na caixa de spam, colocar na caixa de promoções. Uma vez que você localiza esse e-mail, conta lá pro seu servidor que ele é confiável, que você quer receber essas comunicações, ele deixa de fazer isso. Então,
vamos fazer o seguinte combinado para nossa próxima aula. Vocês vão receber uma planilha, gente. Facilitamos a vida ainda mais. Tentem fazer esse mapeamento até a nossa próxima aula, porque na próxima aula, que será dada por essa moça aqui, o que a gente vai falar? A gente vai descobrir se o seu guarda-roupa e você estão falando a mesma língua e o que a gente vai fazer se a gente descobrir que não. Como é que a gente faz para fazer essa língua se conectar? Não ficou bom isso, né? Mas elas entenderam. Mas vocês entenderam, né? Porque, né? Vamos dizer que você chega na Rússia e você não fala russo. Vai cair. Vai ficar difícil. Vai cair o quê? A live. Então a gente tem que ir embora. Não vai cair, a gente vai embora antes dela cair. Então é isso. Dia 19, terça-feira, meio-dia, de novo a gente se encontra aqui com a planilha de vocês maravilhosa, pra gente entender se o que você quer dizer é o que seu armário também quer falar. Maravilhoso. Beijo, gente. Obrigada, gente. Bom domingo. Tchau. Tchau.